Nós vamos hoje aprender a pintar as orelhas. Bom, vamos falar primeiro como que é feito. Ok, 2 quadrados, eu vou fazer uma forma arredondada na parte superior e depois aqui, como se fosse uma concha, né? Geralmente os pintores não gostam muito de pintar a orelha porque ela não é uma coisa tão bonita, né? Ela é meio... mas faz parte do corpo também. E devemos considerar que na iconografia não se concebe uma figura sem apresentar as orelhas. Então, mesmo que você vai apresentar, por exemplo, a Mãe de Deus, a Theotokos, que é chamada em grego, né? Ela tem coifa, ela tem véu, mas você tem que, pelo menos o lóbulo, a pontinha da orelha, você tem que representar, porque ele significa capacidade da pessoa ouvir a palavra de Deus. Por isso não é inconcebível você não fazer um ícone sem orelha, mesmo que seja mulher. Geralmente as mulheres no Oriente elas não mostram o cabelo, exceção Maria Madalena e Maria Egipciana. Elas têm véu, mas mesmo no véu você tem uma pontinha da orelha. O Pantocrator tem cabelo comprido, aparece também um pedaço da orelha, né? Por quê? A orelha significa a faculdade de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos treinar um pouquinho dos cabelos. Importante é que você tenha um pincel que tenha boa ponta, um pincel que você consiga, aperta ele engrossa, depois aperta, ele engrossa, você vai até o meio e volta um pedacinho, né? Então assim, começa fininho, engrossa, depois fininho de novo, engrossa novamente, faz uma curva e volta. Esse é o cacho de cabelo aqui. Aprendendo a fazer. Depois outra coisa que acontece também é o cabelo mais liso. Você faz assim, no meio você dá uma engrossada, é os filetinhos do cabelo. Começa fininho, engrossa, termina fino também. Fazer assim, como se fosse a linha dos cílios. Você começa fininho, engrossa, embaixo, não se une ali. E existem várias técnicas de você fazer a sobrancelha, mas a que eu mais gosto é aquela que faz assim, você faz a primeira linha maior, a outra um pouquinho menor, a outra menor ainda, e assim, que é a sobrancelha, né? Fez a esquerda, faz a direita, que começa grosso, termina fininho, começa grosso, e assim. O cabelo, ele é como se fosse a moldura do rosto, ele é muito importante. Geralmente, como já disse uma vez, as figuras femininas apresentam véu, não mostram os cabelos, mas as figuras masculinas geralmente possuem cabelos compridos, mas nem todos, tem careca, tem pessoa que tem cabelo curto, mas o Pantocrator tem cabelo comprido, que é o cabelo do Pantocrator, ele é um cabelo encaracolado, não chega a ser nem liso e nem cacheado, é um cabelo formado por essa contrastes entre o liso e o caracolado. É um princípio da estética também, né? Que fica bonito o cabelo que não é nem cacheado demais, ele é cacheado, não é cabelo crespo e nem liso, fica no meio termo, é o cabelo considerado bonito, belo, né? Belo. Nós vamos aprender a fazer o rosto do Pantocrator. Jesus é o Deus
encarnado. Nunca ninguém viu a Deus. Deus é invisível. Então, representando que Deus é transcendente e invisível, aqui está a folha vazia. No entanto, Deus criou as coisas tanto invisíveis quanto visíveis. Então, para representar o mundo invisível, nós vamos fazer a linha vertical. E para representar o mundo visível, nós vamos fazer a linha horizontal, certo? Bom, Deus é um só Deus, mas ele é três pessoas, por isso nós vamos fazer três círculos aqui, ó. Três círculos concêntricos, dois, agora eu vou com a mesma distância aqui, eu vou fazer o terceiro círculo, certo? Aqui, ó. Muito bem, então aqui. Então agora nós vamos começar pensando o seguinte: embora ninguém tenha visto Deus, ele se encarnou em Jesus Cristo. Mas antes vamos falar do velho Adão. O velho Adão foi feito da seguinte maneira: a primeira coisa que Deus fez um bonequinho de barro e ele soprou o nariz dele. Então por isso nós vamos pegar e vamos fazer aqui o nariz. Ó, pegamos o eixo, fazemos o nariz ou para este lado ou para aquele. Eu vou fazer aqui para o lado esquerdo. Então, ó, a primeira coisa a ser feita é o nariz. Tá vendo? Depois, Jesus é o Deus encarnado. Então nós vamos fazer, ele tem duas naturezas, ele é divino e humano, representando as duas naturezas de Cristo. Nós vamos fazer então os olhos, porque Jesus foi aquele que deixou a divindade ser vista por nós. Ele se mostrou o Deus presente. Aqui faz os olhos. Bom, depois nós temos que pensar que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Aí nós vamos pegar, dividimos aqui em três. Aqui, ó, estica o nariz e estica os olhos aqui. Aqui nós vamos fazer o seguinte: fazendo a boca é feita assim, né? Aqui, ó, a boca fez aqui. Depois o seguinte: nós temos dois mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo. Estou representando o amor de Deus, vamos fazer as orelhas aqui. Então tá aqui a orelha, aqui de um lado e aqui do outro. Bom, e o Deus, quando criou o homem, ele preencheu o homem da sua graça. Representando a graça de Deus, nós vamos fazer a barba e os pelos e o cabelo, né? Isto. E aqui é isso daqui. Bom, como o Pantocrator, ele tem isso aqui. Você vai fazer isso aqui, ó, essas linhas auxiliares, porque ele é como se fosse um sol, a luz saindo dele. Então vai filetar o cabelo assim, né? Nesses gomos aqui, para dar uma ideia solar. Vocês repararam que é assim que usa a técnica dos três círculos para fazer o rosto de forma expressiva. Depois você vai fazer por último de tudo, você vai fazer o último limbo que ficou. Você vai acertar conforme a distância do cabelo, você vai fazendo esse último arco. E lembra que o nimbo de Jesus leva uma cruz, porque ele morreu na cruz por nós. E você tem a inscrição você faz aqui. Você coloca a letra O em grego, a letra ômega em grego, e coloca a letra N em grego, aqui você coloca também. Aqui. E você faz a inscrição também. A palavra Jesus Cristo em grego é a letra I e C, depois X e C.
que é a abreviação do nome Jesus Cristo. E aqui você tem então uma maneira de você desenhar Cristo. Tem que treinar, fazer constantemente até que você tenha habilidade suficiente para fazer esse rosto aqui de Cristo